Aumente o som. O Papo Delas Podcast vai começar. Cafeína e Patrícia vão papear. E os ouvintes incríveis vão apoiar. Let it go. Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Nós voltamos, sim, mais um episódio do Papo Delas, gostosinho, com um tema um pouco polêmico, um pouco objetivo, quem sabe? Chamar um homem, um clássico, infelizmente mais comum do que deveria. É um fenômeno que inclusive tem nome. Chama efeito homem-ponte. Basicamente é quando a credibilidade de uma mulher só é validada após um homem repetir, confirmar ou assumir a mesma demanda. E o pior, o prestador de serviço que antes te tratava com descaso, magicamente vira o cara mais prestativo do mundo só porque apareceu outro homem. Então, ao contrário do tema, não vamos chamar um homem. Patsy. A gente vai aqui só passar raiva junto com vocês, meus amores. E vocês, meninos, que não sabiam que isso existia ou nunca se atentaram, agora estão sabendo. Boa, vamos explicar. Papo Delas Podcast! Pois é, ouvintes, esse tema, nossa, Papo Delas virou mamilas, virou pontes, virou, como é que a gente vai falar agora mal de homem? Não é isso. Acontece que outro dia eu e Paty estavam conversando e ocorreu essa situação. E eu me lembrei que isso aconteceu a minha vida toda e que muitos colegas homens não percebem isso, inclusive os bons não percebem isso. E aí eu falei, Patsy, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, afinal nossa audiência é 60% masculina, e é legal também falar para as mulheres que nos ouvem, porque eu lá com meus 20 anos de idade não tinha me tocado que isso acontecia. Foi com o tempo que eu me toquei. Então eu acho importante a gente exemplificar questões, né, Patsy? Com certeza, porque olha... E assim, a cafeína jovem não reparava que isso tinha acontecido, que isso acontecia, né? No meu caso, eu parei pra pensar como que eu organizei minha vida e eu comecei a reparar que eu sempre resolvi muitas questões com mulheres, mesmo em situações onde comumente você encontra um homem, eu resolvia com mulheres. Os poucos homens que eu convivia sempre me respeitaram, sempre me ouviram. Eu comecei a passar por esse tipo de problema depois que eu mudei pra cá. Olha, tá vendo? Então, depende do lugar, depende da situação, mas a gente vai primeiro contar essa história de como originou o tema. Bloco 1, vamos lá. A história recente, vamos do recente ao mais antigo agora. O que aconteceu? Pô, então, o que aconteceu? Uns tempos atrás, há pouco tempo atrás, eu tive um problema no meu banheiro. O encanamento dessa casa, ele é muito antigo, descobri inclusive que tem aí papo de uns 40 anos. Deu BO na descarga do banheiro. Beleza. Que tipo de descarga que é? É aquela de cordinha não, né? É aquela de empurrar a hidra, né? É aquela de botão de metal, toda de metal redondo. Que tem uma alavanca? Não, é só botão. Que é na parede. É, que empurra. É, você empurra, assim. É uma hidra, é que chama. Ah, não sabia o nome aí, tá vendo? Mas ela é muito velha, porque o rapaz falou que a estrutura dela, as peças, são da década de 80. Sim, aqui a casa que eu alugo é a mesma descarga. Tanto que ela vaza todas as vezes nos dois banheiros e vai ficar assim. É, daqui também vaza. Só que o que acontece? O botão quebrou e começou a descer a descarga ao derdará. A gente fechou o registro do banheiro, mas o registro do banheiro também não tava travando, então tava vazando água pelo vaso. Foi aquele desespero, a gente teve que fechar a água da rua, porque aí se acabasse a água, ia ser só água da caixa, não ia ficar gastando água da rua. E nesse meio tempo, eu entrei em contato com o bombeiro hidráulico, porque ele tinha vindo aqui, ele tinha consertado no dia anterior, e aí no dia seguinte a gente foi usar e quebrou de novo. Ele inclusive falou que se der problema mais uma vez é pra trocar a descarga, não é pra ficar consertando, senão vai ser um gasto desnecessário, porque ela tá muito velha. E aí, beleza, eu entrei em contato com ele nessa segunda vez, né, no dia seguinte. Esse dia seguinte era sexta-feira de manhã. Mandei mensagem pra ele na sexta-feira, aí ele não respondeu.
Era de tarde, perdão, sexta-feira de tarde. Aí ele não respondeu. Aí eu peguei e fiquei mandando mensagem pra ele não respondia. E ficou assim o final de semana inteiro. Falei com o cara da imobiliária, que é um outro BO que também não me respeitava, mas depois passou a me respeitar. E aí ele começou a tentar entrar em contato com o homem, não tava conseguindo também, dentro da imobiliária. Beleza. Na segunda-feira, lembrando que o BO foi sexta, na segunda-feira ele só me mandou de manhã assim, beleza, vou dar um pulo aí. E eu tava no trabalho. Eu peguei e avisei pro Bergs, olha, ele falou que vai passar aí. Eu cheguei do trabalho de tarde, o homem não tinha passado ainda. E eu peguei e fiquei mandando mensagem, oi, você ainda vai passar aqui hoje? Que não sei o que lá. Ai, mulher é tudo maluca, né? Elas são muito loucas. Cara, o homem nem via, ele não respondia. Aí eu virei pro Bergs e falei assim, Bergs, manda mensagem pra ele perguntando, liga pra ele, pergunta quando que ele vai vir. Aí o Bergs virou e falou assim, mandei um zap pra ele aqui. Aí eu virei, falei assim, cara, passou 10 minutos, liga pra ele. Aí tocou a campainha. Bom, ele tava a caminho, então. Não, ele mora aqui perto. Isso aconteceu, ouvintes, a Paty dividindo o estresse dela no Telegram comigo, e me ocorreu assim, você já tentou pedir para um homem falar com ele? Aham, foi por isso que eu pedi o Bergs pra falar. E aí, quando eu escrevi isso e mandei pra Paty, era por escrito no Telegram, mas eu vi a carinha dela murchando. Ai, que ódio, cara. Porque aí aconteceu, né? Aí resolveu, entre aspas, né? Porque pra consertar isso aí tem que quebrar tudo, né? Assim, ele consertou, trocou a peça, fez o que tinha que fazer. O banheiro tá funcionando, mas ele falou, se der problema de novo, vai ter que trocar a estrutura, vai ter que quebrar a parede e fazer de novo. Aí eu peguei e já avisei na imobiliária. Por quê? O que a imobiliária falou? Eles falaram que, como era problema na descarga, já consertou uma vez, consertou uma segunda vez, se quebrasse de novo, poderia ser enquadrado como defeito de uso. Aí eu virei e falei assim, pô, mas a gente não fica dando Hadouken na descarga, a gente aperta devagar, a gente nem afunda o dedo, porque a pressão da água aqui é boa. Eu virei e falei assim, eu acho que estão querendo me passar a perna. Até porque é um problema de dentro da parede da casa, porra. Aí eu peguei e conversei com o bombeiro hidráulico, aí enquanto ele fazia, eu ia perguntando, o que tá acontecendo? Esse produto é novo? Ele não, tem 40 anos, pelo menos. Tá. Mas o problema tá sendo o quê? Aí ele foi falando enquanto ele ia consertando. Aí eu virei e falei assim, não, beleza, tem como você dar um feedback sobre a estrutura aí da parede pra imobiliária? Pra ficar tudo ciente de como é que tá, o que que é? Porque não é um problema de uso, é um problema estrutural. Aí ele virou e falou assim, não, eu vou lá, beleza. Aí, quando acabou, que ele saiu, eu já peguei meu celular, entrei em contato com a imobiliária. Oi, segundo o parecer do bombeiro hidráulico, a questão é isso, se houver uma repetição desse problema, a manutenção envolve a troca da estrutura dentro da parede, porque isso é um problema da casa, por ser algo muito antigo, esse produto já é datado da década de 80, nananana. Passei tudo que eu fui arrancando do homem, a prestação. Porque se eu perguntasse tudo, ele ia reparar o que eu tava fazendo. Aí eu peguei e passei o textão, falei assim, inclusive ele falou que vai entrar em contato com vocês pra dar o parecer dele com mais tecnicalidade, né? Só que de qualquer maneira, eu estou entrando em contato e avisando pra que fique tudo transparente entre as partes. Boa tarde. Aí a imobiliária só respondeu assim, não, ele já avisou aqui também. Eu falei assim, beleza. Porque senão eles iam me botar pra pagar conserto do negócio que o problema é da casa. Que é estrutural, né? Porra, cara, fui eu que botei essa descarga na década de 80? Eu nem existia na década de 80. Eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver, mas foi engraçado, gente, que eu comprei, quando eu aluguei a casa aqui, eu já contei aqui, né, que o assento da privada aqui do vaso sanitário é aquele hexagonal. Não é nem redondo nem quadrado, é hexagonal, é mais caro, né? Quando a gente mudou, ele tava destruído, mas assim, destruído. E aí eu mandei mensagem para a imobiliária falando assim, olha, tá aqui a foto, os assentos estão destruídos, a gente pode trocar para vocês, fica para casa, né? Pra gente usar, a gente troca e eu mando a nota. Não, pode trocar à vontade, beleza. R$ 200 cada um, 2 banheiros. Porra. Trocamos o assento. Mandei a notinha, a imobiliária respondeu, não, o assento é de vocês, pode ficar. A gente não paga. Filhos da puta. Quando eu sair daqui, eu vou levar o assento da privada. Eu levo. Mas nem faz sentido, porque ela é diferente do compro padrão, né? Não vou ter que achar a casa que tenha. Não quero saber. Eu posso usar de item de decoração. Eu levo.
Que inferno. Ah, tá maluco. Pra você ter noção, tipo, nessa casa aqui, quando eu mudei, eu tive que trocar as tomadas, que todas as tomadas eram antigas, né? Aí eu entrei em contato com a imobiliária e perguntei se, caso eu trocasse as tomadas pra modelos recentes, se isso seria abatido do valor do aluguel. Eles falaram que sim, e foi abatido. Beleza. Mas a dobradiça aqui, a fechadura dos quartos era redonda e era muito difícil de abrir do lado de fora. Aí eu comprei aquela de comprida pra poder ficar fácil de abrir. E essa eu não falei pra imobiliária, troquei. A redonda tá guardada no armário. Quando eu for embora, eu vou botar de novo a deles e vou levar a minha comigo. É isso. E foda-se. Ah, Patrícia, isso é ser mesquinha? É. Estou sendo mesquinha. Porque pra resolver qualquer BOzinho aqui, igual esse negócio da privada, queriam colocar nas minhas costas uma conta que não é minha, porque o problema é da casa, não é meu. Então eu vou ser mesquinha. Porque se fosse uma coisa muito parceira, não, fica tranquila, nanana. Aí, ó, nem ia me importar. Mas mesquinharia. Eu troquei a pia da cozinha porque eu precisava de um com filtro, e o daqui não tinha filtro. Comprei essa, botei a com filtro e tal. A velha tá guardada. Quando eu for embora, eu vou botar a velha e vou levar a minha. A torneira eu fiz a mesma coisa. Ah, não, tá maluco, tá tudo guardadinho. Cada cômodo que eu tive que trocar coisa, tem uma caixinha com as coisas que estavam lá. Quando eu tiver que ir embora, eu vou botar tudo no lugar. Vou deixar do jeito que tava, né? Pra entregar do jeito que tava, vou deixar do jeito que tava. Até as coisas que eu fiz de melhoria, vou botar do jeito que tava. Mas esse assunto recente da Paty me fez gatilhos, vários gatinhos, me lembrando de alguns assuntos aqui. Vamos começar. Pouco antes da pandemia, Paty, eu tava começando a editar, né? Eu editava a Pri Armani, no Sexo Explícito até. Eu tinha edições pra entregar. Eu tava 1 mês pra me mudar de cidade, de casa, né? Porque tava no meio da mudança, tinha começado a pandemia, aquele estresse todo, e meu notebook resolveu morrer. Não ligava, e eu comecei a ficar estressadíssima, uma época muito difícil. E aí, nesse bairro novo, que é onde eu tô agora, eu falei, eu vou mudar pra lá. Encontrei um rapaz, uma lojinha presta serviços de assistência, notebook e tal, até vendia alguns aparelhos ali, fui lá. Beijo, querido. No desespero, nunca façam isso, gente. Nunca aparentem desespero quando você precisa de um serviço. Estava lá, preciso disso urgente para entregar um trabalho, preciso e tal, você consegue ver hoje e tal, eu pago taxa de urgência e tal. E ele falou, não, claro, era tipo 12:00, ele falou, volte aqui às 16:00. Voltei às 16:00, mas ele me tratou como uma maluca, assim, tipo, nossa, calma, querida, isso aqui eu resolvo e tal. Já me deixou mais nervosa. Voltei às 16:00. Ele aí mandou uma mensagem um pouco antes falando: olha, eu tenho aparelhos aqui para vender. Eu acho que o seu não vai ter como resolver, mas vem aí. Ele já avisou. Cheguei lá, ele falou. Fez aquele techniquez de botequim. Aham. Porque, gente, eu uso computador há muitos anos, eu conheço os termos técnicos, eu compro computador, eu não sou uma anta quanto a isso, né? Mas fazem questão de tratar a gente assim, principalmente um rapaz fez questão de tratar como se eu não soubesse que esse botão liga o notebook, sabe? E aí ele falou, você tá vendo isso aqui? Aí começou a inventar umas coisas, tipo, olha, a tela deu um problema, queimou a placa de vídeo. Não tem como, não vai ligar mesmo. Para eu trocar essa placa de vídeo do seu notebook, eu tenho que encomendar, que vai chegar em 30 dias úteis, e você vai ficar parada com isso, você não vai conseguir. E eu, nervosa, e ele falou, mas eu tenho um aparelho aqui que você pode usar. Que eu vendo, ele é simples, você pode trabalhar esses 30 dias, você já tem um backup para você usar de trabalho e tal. R$ 1.200 na época. Já te dou um monitorzinho, já te dou isso, você usa para trabalhar. Eu, no desespero, falei, você parcela? Ele, se você fazer metade disso, metade disso, eu parcelo, você leva esse, e aí eu fico com o seu notebook aqui 30 dias. Mas não, você não fica com o meu notebook. Eu vou ficar com esse novo aí que você me deu para trabalhar e depois eu vejo para comprar um novo. Tá bom. Foi assim que foi feito. Levei para casa o que eu comprei dele para terminar meu trabalho de edição. Passei as coisas que eu tinha HD, terminei o trabalho, nervoso e tal. Chega à noite, Leandro, meu cônjuge, chega e fala, mas o que aconteceu com esse notebook? Eu falei, morreu. O cara falou que morreu, não serve mais e tal. Aí ele falou, já que morreu, eu posso mexer, né? Pode. Aí ele abriu, o notebook estava imundo de sujeira por dentro. Ele, com toda a paciência, durante 1 hora limpou. Vou limpar essas peças para usar e tal, e fechou. E o notebook ligou. Nossa.
Imagina a minha cara de pano molhado. Ele falou, isso aqui não queimou nada não, tava sujo. É. Como assim? Eu fui enganada pelo cara da rua de cima, é isso? Não é possível, cara. Eu me senti tão trouxa, Paz, tão burra. Ai, foi horrível a sensação, foi Que horrível. ódio, meu Deus. Eu senti um ódio. Você não quer ir lá reclamar? Como? Como? Gente, eu passei a noite em claro preparando um discurso, sério. Porque eu como gelado vingança, sabe? Eu falei, o que que eu vou falar pra esse cara não me achar uma imbecil, né? Não me tratar como uma imbecil. E eu lá, mastigando o meu ódio, fiz um discurso mental, 9 horas da manhã. Mandei um WhatsApp pro cara falando, oi, tudo bem, querido? Bom dia! Eu gostaria de passar aí hoje para falar sobre o computador que você me vendeu aqui para ter umas informações. Que horas você está aí? Aí ele respondeu: Estou chegando agora na loja, pode passar. Eu pensei, ele vai saber que eu descobri que ele me enganou. Então ele é capaz de não me responder. Então eu inventei essa história, né? Uhum. Me troquei. Aquela frase: Quer que eu vou junto? Ah, Aí, experiências, né, da vida, pensei, acho melhor, né? Acho melhor, infelizmente, né? Acho melhor, até pra carregar essa merda que eu comprei pra devolver isso aqui, né? Enfim, fomos até lá. Na hora que eu cheguei, acompanhada de uma pessoa do sexo masculino igual àquele imbecil, o tratamento, tom de voz, Patsy, aveludou. era outro. Nossa, o tom de voz parecia que eu tava com segurança. Ai, meu Deus. E era o tom de voz, a melodia. Claro, posso te ajudar, é óbvio. Você quer que eu veja o computador? O que que você quer que eu veja? E eu com o notebook na mão. Você quer que eu veja e tal, não sei o que. Eu falei, onde que você conserta? É na salinha ali atrás, tal? Porque eu não queria no balcão, porque era um balcão de atendimento com o público, né? Uhum. Aí ele, na salinha, posso ir até ali pra gente conversar? Eu, claro, fui até ali, tipo na cozinha ali, fui até lá. Aí eu falei, dá uma sentadinha, querido. Fiz assim, senta aí. Aí você vê o rosto dele foi tirando um brilho. Ele foi caindo. E aí eu abri o notebook e apertei o ligar. O notebook ligou. Aí ele olhou pra mim e fez, ué. Nossa. Sério, ele mandou um ué. Então, meu bem, você vendeu um computadorzinho bem meia boca pra eu poder trabalhar? Te agradeço até, foi útil. Mas você mentiu pra mim. Você me enganou. Você não fez nada nesse computador. Ele não queimou nada. Você só queria vender um computadorzinho meia boca. Isso é verdade? Ele, não, veja bem, na hora que não sei o que. Eu falei, você abriu esse computador? Não, mas você queria muito rápido, não deu tempo. Olha. E ele começou a gaguejar e assim, a única instrução que eu dei pro Leandro é não fala nada. Aham. Eu só quero que você esteja junto. Isso bastou para mudar completamente. Foram muitas desculpas, foram muitos. Não, é que ele gaguejou. Claro que ele não se explicou, né? Aham. Que claramente ele nem abriu, ele não fez nada no computador, ele só quis vender, mas me tratou como uma rainha Elizabeth no meio da cavalaria. Assim. Me tratou tão bem. É claro que se não acreditam em mim, o Leandro poderia dizer, nossa, mas você tá exagerando, o cara é gente boa, né? Nossa. Enfim, exigi meu dinheiro de volta, ele falou que não tinha como mandar dinheiro, que ia não sei o quê, me enrolou até para devolver o dinheiro do computador que eu devolvi, e ainda usei aquele computador por algum bom tempo até comprar outro. Eu lembrei disso porque eu me senti tão humilhada. De precisar da presença de um homem só pra poder ser ouvida, com respeito? Porque assim, o Leandro segurou até o final, não falou nada, e eu falei assim, aí ele fez assim, mas o que vocês fizeram? Foi ele que fez? Ele ainda fez assim, né? Foi ele que fez alguma coisa? Eu falei, não, a gente só limpou. Eu fiz a gente só limpou o notebook. Aí ele, não, mas o cara fez alguma coisa, você fez alguma coisa, tentando jogar, tipo, ele consertou e vocês estão me culpando, sabe? Aham. Olha, foi uma citação que até agora falando, eu tô suando, me deixando muito nervosa, muito nervosa. Eu gostaria de nunca mais passar por isso. Mas, infelizmente, foi preciso chamar um homem. Nossa Senhora. Ai, que ódio, cara. E detalhe que quando você falou da questão técnica e tal, de você questionar, ele não perguntou pro Leandro se o Leandro concordava? O tempo inteiro ele olhava pro Leandro. Ele não olhou pra mim. Ah, tá.
Ele tava esperando. Por isso que eu pedi pro Leandro, não fala nada. Eu quero que ele fale comigo, que eu fale. Porque eu vivi a situação. Sim. Não foi você, né? Mas o tempo inteiro ele falava olhando pra ele. Não, mas você... Não, mas... Tipo, tentando se justificar pra quem tem autoridade pra ele, é claro. Cara, né? Que ódio disso. Foi horrível. Foi horrível. Aí no balcão, na saída, eu saí com aquela tromba. A esposa dele tava lá, tipo, mas o que aconteceu? Eu falei, pergunta pro seu marido. Aí ela ficou sem graça. Claro que ele deve ter contado alguma coisa, tipo, a mulher é maluca. Ah, ela é maluca, exagerada, veio aqui toda descontrolada, histérica. Sempre tá. Quis ganhar dinheiro em cima da gente. Cliente é foda. Deve ter falado isso pra ela. Porque depois ela me bloqueou no WhatsApp. Olha! E ainda ficaram me devendo R$200 que não devolveram. Sério? Sério. Aí começou a pandemia, não sei o que. Aí eu pensei, eu vou ser uma pessoa melhor, sabe? Eles estão fodidos por causa da pandemia, não estão trabalhando. Eu tô bem, tá tudo certo. Não vou cobrar mais. Aí me bloqueou no WhatsApp e tudo. Na moral. Foi horrível. Mas, mais um caso. Na minha vida, sou cercado de mulheres. Às vezes eu contrato pessoas para fazer um serviço na minha casa e a minha mulher é quem trata das coisas. A minha mulher tá aqui, o cara não olha para ela e fala assim, então a gente vai ter que fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, não adianta você olhar para mim que eu não sei o que você tá falando. Você tem que falar com ela. Ela que é a dona, ela que manda. A empresa da gente lá é dela, é ela que comanda. E o cara fala assim, claro, e volta para mim. Teve um cara... Porra, com todo respeito, mas o cara, tipo assim, é amigo meu. Eu falei assim, cara, preciso ir lá em casa consertar um negócio, tá dando um problema, não sei. Ele falou assim, quando você voltar de viagem, eu vou. Eu falei, não, você pode ir lá, que é minha mulher que vai resolver, ela que vai te mostrar onde é que tá problema. Eu prefiro não. Caralho, eu prefiro não. Tipo, é uma coisa preconceituosa pra caralho. E aí, Patsy, cronologicamente, vamos pra trás. Achou mais um depois disso? Com certeza, muitas vezes. Eu não sei por que eu tô rindo. Mas vamos lá. A gente ri de nervoso. Né? É desespero. Porque a gente é louca, né? Histéricas. Sempre. Descompensadas. Eu, então, menopausa já. Ai. Não, mas aí o que acontece? Ó, eu lembrei de 2 situações que aconteceram comigo ano passado. O meu carro, ele já tava batendo a quilometragem pra trocar a correia dentada, né? Uhum. Aí eu fui, falei com o meu pai e tal, sobre a correia dentada, passei a quilometragem, falei assim, pai, já tá na hora de trocar, né, e tal, não sei o quê. Aí eu fui e perguntei pra ele quais as marcas que usualmente ele costumava colocar nesse carro, porque o que tava comigo era o cinza e agora tá o branco que tava com meu pai, a gente trocou. Aí meu pai virou e falou assim, normalmente eu tô botando a marca tal, e correia dentada com a HNBR. Aí eu, beleza. Porque tem a correia dentada com a HBR e a HNBR. E aí essa HNBR, a borracha da correia dentada, ela é uma borracha que ela tem mais resistência às alterações de temperatura, tensão, tudo isso. E ele passou as marcas que a gente usualmente compra pros carros, e para esse principalmente, que era a última que tinha colocado, porque aí são marcas mais conhecidas no mercado. Ok, fui. Primeiro eu fiz a cotação nas mecânicas da região. Aí escolhi uma, fui nessa. Fui, conversei com o cara, aí eu expliquei, olha, eu queria a correia dentada e o tensor, né, o kit, mas eu queria das marcas tal, ou tal. Qualquer uma dessas pode ser, mas eu preciso que seja a correia dentada com HNBR. Aí ele me olhou assim, aí ele, eu tenho aqui, peraí. Aí pegou uma das marcas que eu tinha pedido. Aí ele virou pra mim, ele aqui, ó, ela tem HBR. Aí eu olhei pra descrição, olhei pra cara dele serinho, eu falei assim, eu pedi HNBR. Aí eu peguei e expliquei pra ele, eu tô pedindo especificamente essa qualificação por causa disso e disso. Você tem uma correia dentada com HNBR? Aí ele olhou pra minha cara assim, aí olhava pra mim e tudo que eu falava ele olhava pro Bergs. Aí eu falava ele olhava pro Bergs. E aí isso já foi me subindo um ódio. Aí ele virou e falou assim, não, essa eu não tenho não, então eu vou ver, que eu compro, eu te falo a diferença de preço, porque essa de fato é um pouco mais cara. Eu falei assim, não tem problema, verifica pra mim e você comprando, eu fecho com você. Aí, só que eu deixei especificado que eu queria o tensor e a correia dentada de uma daquelas marcas específicas. E ele falou, tudo bem. Aí quando finalizou tudo, ele pegou, foi, comprou, aí era acho que uns R$20 mais caro só, beleza. Falei assim, então tudo bem. Pra eu não ficar pagando de maluca, eu virei pra ele e falei assim, uma coisa muito importante que eu preciso que você me dê. A nota fiscal do serviço,
e eu quero a caixa dos 2 produtos que foram instalados, tanto da correia dentada quanto do tensor, porque tem o número de série, tem tudo isso, caso dê algum problema, tem um recall, eu tenho a caixa pra saber o que tem dentro do meu carro. Aí quando eu falei isso, ele olhou pro Bergs de novo, e o Bergs na dele. O Bergs não falou nada, até porque o Bergs nem sabia o que era HNBR. Aí no dia, eu fui trabalhar e o Bergs levou o carro e buscou. Depois, né, foi buscar. Quando o Bergs trouxe a correia dentada, ele tinha colocado a que eu pedi. O tensor ele botou de uma outra marca que eu nem conhecia. E ele não deu a nota fiscal, ele deu um recibo feito à mão. Uhum. Quando eu olhei aquilo, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu chorei de ódio. Cara, eu chorei muito. Quando eu olhei aquilo que eu vi, o tensor da correia dentada, uma marca que eu nunca ouvi falar, eu olhei assim, eu fechei a cara na hora. O Bergs virou pra mim, ele, o que aconteceu, Patrícia? Eu falei assim, você conhece esse tensor? Eu dei a caixinha do tensor na mão dele. Eu, pega essa caixa aí. Lê pra mim, vê se é da marca tal, 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 tal ou tal. Aí ele, pô, Patrícia, não. Falei assim, então, quando eu fui comprar esta merda, quando eu fui fechar a porra do serviço com esse desgraçado, eu especifiquei. E eu não especifiquei uma marca pra ele ter que se virar pra arrumar aquela marca. Eu dei 4 opções. Porque ele comprava aquela que fosse mais fácil. Esse merda comprou a correia dentada com HNBR porque ele não tinha, aí ele comprou, mas ele botou o tensor que ele tinha lá e foda-se. Você conhece essa marca? Porque eu não conheço. Aí ele virou e falou assim, não conheço. Falei assim, então, eu tenho certeza que se fosse você especificando a porra da marca, ele ia botar a merda que você tinha pedido. Nem discutir. Exato. Eu virei e falei assim, toda vez que eu falava com ele sobre o produto que eu queria, as marcas específicas, as características do produto, eu falava, ele olhava pra você. Você reparou, Bergs? Reparei. Aí eu, então, ele queria que você concordasse. Só que aí você foi lá buscar, como quem definiu tudo fui eu, ele virou e te entregou e você não falou nada e tá tudo bem. Porque se você falasse que não é o que ela pediu, ele ia na hora ver e falar, não, peraí, deixa eu trocar aqui, então desculpa, amor, senhor. Você teria que voltar lá e fazer o Bergs falar. Exatamente. Aí eu chorei muito de ódio. Poucas vezes eu choro. Pouquíssimas mais eu choro de raiva. Aí eu peguei, porque normalmente eu choro de felicidade, graças a Deus. Aí eu respirei. Aí eu liguei pro meu pai. Falei assim, pai, manda mensagem pro Emerson. Emerson é o mecânico que cuida dos carros da minha família há sei lá quantos anos. Uhum. Everton, perdão. Emerson, outro colega meu. Fala com o Everson e pergunta a ele se ele conhece essa marca e se essa marca pelo menos é uma marca boa. Aí o Everson virou e falou assim, não, essa é uma marca conhecida, ela não é uma marca que costuma dar problema não, pode ficar tranquila e tal, não sei o quê. Aí eu respirei e não fui lá trocar. Mas a minha vontade era de ir lá, entregar a caixa do tensor na mão dele e falar assim, então, fulano, lê pra mim aqui a marca desse produto, ele é tal, 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 tal ou tal, porque quando eu fechei com você não foi isso que eu pedi. Se você não tinha, você podia dizer que não tinha e me passar o preço do valor novo. Ele ia te dizer, mas é que eu achei uma melhor, que você não conhece e que eu conheço, então eu peguei uma melhor pra você. Aí eu ia virar pra ele e falar assim, então, mas eu trabalho com as marcas tal nos carros da minha família. Se eu solicitei pra você um produto e eu te dei 4 opções de marca, era pra você trabalhar dentro delas e não trazer seus achismos. Nesse negócio de carro, eu lembrei de uma passagem bizarra. Faz um tempo já que eu parei no posto. Falei assim, eu preciso pôr aditivo no radiador. Você tem um aditivo aí? Aí ele mostrou 2, assim, né? Aí eu falei, não, é esse aqui que eu coloco. Aí ele fez, porque é rosa, né? Não é possível. Juro. Falei, não, é porque esse é o do meu carro. Aí, não, mas tem outro aqui do seu carro que é verde, mas você gosta mais de rosa, né? Ai, cara, dá vontade de dar um soco. Dá vontade de dar um soco. Aí só fiz, eu gosto de rosa. Não, e detalhe. Mas eu lembrei disso que foi tão bizarro que a minha situação foi rir. A minha reação foi rir. Eu não sabia o que eu falei, porque é rosa. Não, porque o aditivo do meu. Inclusive aqui na região, todos os aditivos que eu encontro são todos rosa. Então, a maioria é rosa. Desde o primeiro, quando mandaram, é o rosa. Aí tinha opção lá, tinha um amarelo, tinha um verde diferente que eu nunca vi. Mas Se tu tá botando de um produto, ele funciona, mantém no produto. Mas o cara fazer uma risadinha no posto, porque é rosa, né? Cara, não tenho saco, não tenho saco. Porra, na moral. E detalhe, depois eu tava conversando com alguns conhecidos meus aqui da cidade sobre essa questão, e eu tava conversando com mulheres nesse momento, trazendo essa questão. Aí uma das meninas que estavam conversando comigo, ela virou e falou assim, ai, mas graças a Deus agora, eu já há uns anos atrás, com o meu ex, eu passava muito por esse tipo de problema, mas agora graças a Deus eu não passo mais, porque quem resolve isso é o meu atual. Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei assim...
Você não tá entendendo o meu questionamento. Se você sabe resolver e você vai resolver, você tem que ser respeitada enquanto você tá solicitando. Não é só porque o seu ex não fazia e você fazia e agora apareceu um homem pra fazer pra você, que graças a Deus, não. A situação continua uma merda. Porque se esse cara terminar com você, se esse cara não tiver na cidade quando você precisar, você vai continuar sendo desrespeitada porque você é mulher. Exato. Eu passei por tantas situações, porque morando sozinha, mais de 10 anos, se precisar de prestação de serviço, é um inferno, né? E eu tenho meu pai, mas meu pai sempre foi assim, de um lado foi bom, que é tipo, se vira, não me envolve, não me chama, você se vira. Se tiver no extremo, aí você me chama, sabe? Porra. Ele me deixou isso, que por um lado foi bom, eu me virei muito, não fiquei na barra dele. Mas quando tinha que pedir pra ele também era uma humilhação. Nossa. Cheguei no extremo, né? Aconteceu de uma vez eu estar a trabalho, dirigindo lá no Higienópolis, São Paulo. E aquela situação besta de trânsito, o carro da frente fez que foi, não foi, e eu fui e encostei no para-choque de um Chrysler, Ai. que é um carro importado caríssimo. É o valor de um rim, né? E aí, claro que eu fiquei muito mal, muito chateada, só que eu não esperava que a reação do pai de família ao sair do carro foi ser extremamente grosseiro e agressivo comigo. Nossa, mas ele gritou, mas eu estraguei a vida dele, eu estraguei porque ele ia viajar, porque eu estraguei tudo, eu acabei com a família dele. Fez uma grosseria gigante. Tentei ser calma ali, apesar de estar nervosa também, claro, porque não foi nada demais, né? Empurrou o para-choque dele, amassou um pouquinho. Foi um beijinho, não. E só que aquele para-choque, né? Caríssimo. Aposentadoria, né? Então eu teria que acionar o seguro. Eu falei, eu tenho seguro, vou acionar, vou falar com você, fica tranquilo, tá aqui meus dados e tal. Enquanto isso, o cara sendo extremamente, um senhor, hein? Extremamente grosso comigo, extremamente grosso. E aí eu saí, nossa, péssima, trocamos os telefones e tal, mas não deu uma hora, o cara começou a me importunar por telefone. Cara, eu ligava, não vai esquecer, não sei o que, eu vou pra polícia, se você sumir, eu vou pra polícia, e não sei o que, eu tirei sua foto, assim, extremamente ameaçador. Rico ameaçador, olha que bonito. Nossa. Só que na época eu trabalhava presencial e eu não podia ficar atendendo o telefone o dia inteiro no escritório. E ele me ligava o dia inteiro, de hora em hora, pra falar se eu já tinha resolvido com o seguro, se eu já tinha resolvido com o seguro. Era 2 dias, 3 dias, eu tentando resolver com o seguro pedindo um monte de documentação, pedindo isso, e eu tentando explicar pra ele. Foram 3 dias desse homem sendo extremamente grosseiro, me chamando de burra, perguntando se eu era surda ou burra. E eu tentando ter a maior paciência do mundo, até que ele falou assim, não tem nenhum adulto responsável por você pra eu falar? Caralho. O cara mandou essa. Eu era jovem, eu tinha uns 26 anos na época, mas não Você tão era jovem assim, né? Eu fiquei tão ofendida, tava tão mal, que chegou no extremo de eu ligar pro meu pai. E aí, pai, preciso de ajuda. O que aconteceu? Ele já veio merda, né? Porra, caralho, pô, trauma atrás de trauma. Aconteceu isso, aquilo, e eu queria te pedir um favor vou te dar o telefone dele, de você acalmar o cara, dizer que a gente vai encaminhar o seguro tudo direitinho. Mas o que você fez pro cara? Eu não fiz nada e tal. Bom, ele fez isso. No final do dia, eu falei com meu pai saindo do trabalho, e meu pai falou, pô, mas o cara é mó gente boa, ele ia viajar lá pra família dele, ele tem uma filha que não sei... Sério, ele ficou amigo do cara. Não é possível. O cara foi uma flor com meu pai. E aí, é claro que meu pai não acreditou em mim, né? Sério? Sério, ele falou, o cara não ia fazer isso. Jura que Não não ia acredito. fazer isso? Tudo foi resolvido pelo seguro, uma franquia que na época era caríssima, mas um para-choque dele foi mais de 10 mil reais, então a franquia valeu a pena do seguro ali. Infelizmente, foi triste, mas foi uma situação que ali eu já tinha aprendido, e aí eu vou contar minha última rápido. O dia que eu aprendi a chamar um homem. Eu era estagiária, eu estava em outra cidade, a 3 horas de São Paulo. O fórum ia fechar em 5 minutos, nós pegamos um puta trânsito, um problema na estrada. Eu estava indo de táxi, porque o escritório pagava um táxi, e para fazer essas viagens para trabalho. E aí eu não tinha como terminar meu trabalho.
eu não tinha como pegar o xerox dos processos e tal, porque o fórum estava fechando. E eu tinha que avisar isso no escritório. Claro, com puta prejuízo, né? Pagou um táxi até lá. E eu não consegui fazer o trabalho, foi horrível. E aí liguei pro meu chefe. Falei, querido, aconteceu um problema. Nós estamos aqui, o fórum está fechando. Eu consegui fazer metade só do trabalho. As outras varas já estão fechando. Eu não consegui pegar o xerox, pegar as informações. Aí ele, mas o que aconteceu? Por que você fez? Ficou muito bravo, claro. Vai ser um puta prejuízo, você vai ter que pagar essa viagem, papapá, não sei o quê. Falei, estou dizendo que teve um problema na estrada e tal, não sei o que. Ele, o taxista tá aí? Falei, sim. Passa pra ele. Não é possível. E aí eu passei pro taxista, eu sendo estagiário, escritório de direito, pro taxista validar o que eu falei. Ele perguntou se era verdade, o que tinha acontecido, o taxista explicou a mesma coisa, aí ele acreditou. Isso, aquele dia, eu acreditei aquele dia. Eu tinha 19 anos, eu acreditei aquele dia que dali pra frente eu ia precisar, entre homens, ia ser mais fácil resolver do que comigo. Então, depois disso, Paty, minha resposta sempre vai ser a que eu te dei no Telegram. Você tentou pedir para um homem. Foda, cara. E esses foram meus resumos. Tem muito mais, gente, mas durante a vida a gente vai contando mais. Eu tô um pouco em choque, calma aí. Tô digerindo. Porque, caralho, isso é muito absurdo. Você era o profissional da mesma empresa. Não, o taxista ficou sem graça. Meu Deus, cara, que bizarrice do cacete. Não é possível. Eu já comentei algumas vezes nos episódios anteriores que quando eu tô com raiva, eu gosto de fazer coisa, né? Tanto que eu já fiz, uma vez eu tava com muito ódio, eu fiz uma estante de livros lá pra minha casa do Rio. Quando o Bergs mudou... Desconta a raiva. Quando eu tô com raiva ou muito inspirada, porque tem essas duas possibilidades, eu paro pra fazer coisa. Aí, quando o Bergs estava pra mudar pra cá, pro escritório, a gente precisava de uma mesa imensa pra caber... tudo meu e tudo dele. Aí eu comprei a madeira pra cá, pra fazer a mesa, tudo bonitinho. Aí, vamos pra questão da mesa daqui. Porque o que eu fiz aqui? Eu fiz uma mesa de 2,90 metros de tampo, com uma área central pra botar impressora, coisas com prateleiras. E eu fiz 2 mesinhas soltas, de 3 prateleiras cada, que é pra gente usar pra botar coisinha. E tanto que a minha eu boto caneta, um quadro decorativo, essas coisas, e o Berg guarda a papelada dele, os livros dele. Eu comprei primeiro o tampo, que a princípio ia ser só o tampo. Depois que eu pensei de fazer essas outras partes. Aí o tampo eu comprei com o dono da madeireira. Expliquei pra ele o uso, tudo bonitinho, beleza. Ele me deu o prazo, paguei, ele trouxe e o produto estava maravilhoso, do jeito que eu pedi. Show. Quando eu fui comprar o material pra fazer as outras partes, eu falei com o dono da madeireira, ele virou e falou assim, não, beleza, fala com meu filho, explica pra ele as medidas que você quer. Que aí ele vai mandar cortar, fazer tudo bonitinho e te entrega. Beleza. Falei com o cara, expliquei pra que eu ia usar, que era para fazer um móvel. Expliquei tudo. Eu me dei ao trabalho de explicar. Porque ele sabendo, ele me entregaria um produto nas especificidades do que eu queria. Comprei a madeira, peguei a madeira, trabalhei ela, envernizei, deixei tudo bonitinho. Aí quando o Bergs mudou pra cá, meu pai me ajudou a montar, porque eu fiz com cedro. E é uma madeira que ela é relativamente pesada. Ela não é uma madeira pesada, mas ela é mais pesadinha. Diferente de um pinus, que é uma madeira de obra. Montamos, aí enquanto eu tava montando, parafusando as coisas bonitinho, eu reparei que as estruturas móveis, elas não estavam ficando retas no chão. Elas estavam meio bambeando. Aí foi um fuzuê, porque aí vira pra cá, vira pra lá, e vira pra cá, pra poder tentar fazer ela ficar estável, ela ficar reta no chão. Aí a gente achou um ponto onde elas ficavam retas. Esse problema deu nas 2 mesas. Aí quando a gente conseguiu fazer os móveis, que hoje em dia eles estão aqui perfeitos, não tão bambos e tal, mas quando meu pai e eu, a gente conseguiu ajustar dentro das possibilidades de ficar pronto pro uso, aí meu pai virou pra mim e falou assim, eles não esquadrinharam essas peças. Aí eu falei assim, que isso, pai? Aí ele, não, quando você vai fazer móvel, você precisa esquadrinhar as peças em madeira porque elas ficam retas no chão. Elas ficam estáveis. Para você fazer uma estrutura que ela não fique bamba, ela precisa estar esquadrinhada. E isso não é difícil de fazer. Aí ele perguntou, quando você comprou a madeira, você falou pro cara qual era a usabilidade dela? Eu falei assim, expliquei. Eu falei que era pra fazer um móvel, eu falei tudo. Aí então esse cara, ele fez isso de sacanagem. Porque ele achou que você não ia identificar o problema, não ia saber o que tinha que fazer. E realmente eu não saberia, porque eu não tinha esse conhecimento. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, e agora? Faz o quê? Ele, não, a gente conseguiu estabilizar, fazer a estrutura ficar estável no chão, tá tudo bem, não vai ser um problema. Mas se futuramente você quiser fazer outro móvel, reforça que você quer essa madeira esquadrinhada. Aí eu, tá bom. E eu fiquei com isso na cabeça. E na minha cabeça, pra você esquadrinhar, ia ser uma coisa trabalhosa, uma coisa problemática. Beleza.
Entrei num curso de marcenaria. Porque eu sempre fiz isso de cabeçada, tutorial de YouTube, foda-se, eu nunca aprendi técnica. E agora eu tô fazendo cerâmica e marcenaria. Próximo episódio, fiz um curso. Não é, menina? Tenho vários. Aqui em Pará de Minas não tem muita coisa a fazer, eu tô estudando. Primeiro dia de aula da marcenaria, eu tô fazendo uma mesa dobrável. O professor virou e falou assim... Nossa, já vai esquadrinhar. Não, Difícil. ele virou e falou assim, ó, você vai pegar, primeiro pega as madeiras, separa as peças que você vai usar, mede tudo bonitinho. Aí ele virou e falou assim, vê o tamanho que você vai querer pra você cortar, você corta naquela ali, e aí depois você traz aqui pra gente esquadrinhar. Aí eu virei e falei assim, beleza. Fiz os cortes e tal, trouxe a madeira pra ele. Eu falei assim, agora eu preciso esquadrinhar, como que eu faço isso? Você pega essa peça, encaixa aqui, marca aqui com lápis e corta. Aí eu, mentira. Porque eu não sabia como encaixava o esquadro. Ele que falou, ó, você vai encaixar aqui, vai fazer uma reta. Do lado de lá já tá reto, porque você alinhou na máquina. Aqui, pra você ajeitar essa parte, você só encaixa, faz uma linha reta que volta na máquina e você corta no ponto. Ela vai estar dentro do esquadro bonitinho, vai estar reta, ela vai ficar sustentada. Aí eu olhei pra cara dele e eu, isso que é esquadrinhar? Ah, eles esqueceram, Patsy. Funciona assim. Na moral, eu voltei da aula de marcenaria, eu queria pegar um pedaço de metal, né? Nem pegar um pedaço de madeira, pegar um pedaço de metal e bater naquele cara, pra bater num produto que ele nem vende. Porque é uma coisa que você faz em 1 minuto. Esqueceu, ué. Acontece, né? Porra, cara. Que ódio. E isso é muito bizarro, porque foi uma coisa que eu falei com o Bergs depois, quando eu voltei da aula de marcenaria puta. Eu virei pra ele e falei isso, eu falei assim, cara, isso nunca me aconteceu, porque todas as vezes que eu fiz móveis no Rio de Janeiro, a madeireira que eu comprava com uma mulher. E era uma outra coisa, era um tratamento completamente diferente, porque a primeira vez que eu resolvi fazer alguma coisa, que foi a estante de livros do meu quarto, eu não sabia nem por onde começar. Eu vi um tutorial no YouTube e fui lá na madeireira. Aí eu fui falar com ela, aí primeiro que já tinha um cara, que ela tava tratando o cara, ela tava muito grossa, assim, não grossa, de mal educada, mas seca, falando com o homem. Aí quando ele agradeceu e saiu, que eu cheguei, eu falei assim, oi, boa tarde. Aí ela já me tratou com muita delicadeza. Ela, boa tarde, minha filha, tudo bem? Isso é uma questão triste, né? Aham. Porque a mulher, pra ser respeitada, ela tem que ser grosseira, né? Sim, e aí na hora, enquanto eu tava chegando pra falar com ela, eu dei esse boa tarde, ela falou comigo, ela deu uma bufada e falou assim, desculpa, mas é porque se eu não falar daquele jeito, eles não me respeitam. Aí tem sempre um homem pra comentar, nossa, ela é braba, né? Né, grossa. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, sério? Ela, sério, mas são outros problemas. Fala, o que você quer, minha filha? Aí eu expliquei pra ela, moça, então, tô querendo fazer um móvel. Assim, 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 pra guardar isso, isso e isso. A média de peso é... Aí ela perguntou, quantos quilos você quer que sustente? Aí eu, tanto. Ela, você tá pensando em qual tamanho? Isso, ela falou assim, então, se você for fazer pra esse uso, esse tamanho tá muito grande, você tem que dar uma distância de tal. Eu expliquei pra ela o que eu queria fazer, a mulher pegou um papel, ela me ajudou a desenhar. Ela, olha, você vai precisar fazer assim, 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 você vai precisar desses materiais, desse. Você pode usar a madeira tal, mas ela é muito pesada, acredito que não vai ser necessário ser só pra livros, você pode usar essa outra aqui, e ela é fácil de trabalhar. Mas ela pode dar cupim, você vai ter que selar ela. Aí você pode selar assim, 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 que é mais em conta, ou assim, 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 que é mais caro. Mas ambos vão funcionar. Não precisa fazer o mais caro, porque vai ser melhor não. Ambos vão ser bons. A mulher me deu uma aula. Aí ela virou e falou assim, você pretende comprar quando? Eu falei assim, hoje. Aí ela, tá bom, faz o seguinte, vem aqui tal hora, que os rapazes já vão te entregar as madeiras prontas pra você poder finalizar, tá bom? Aí eu, tá bom. Ela, toma esse papel aqui, quando você vier buscar, você paga. Fui pra casa, voltei mais tarde com o meu irmão, porque eram muitas peças, né? Aí ela chegou pra mim, ela, oi, minha filha, veio buscar suas madeiras? Espera aí, fulano, traz as madeiras da Patrícia. Aqui, querida, eu fui, paguei, tudo esquadrinhado, tudo perfeito, tudo, montei, o móvel tá lindo até hoje lá em casa. E todas as outras coisas que eu quis fazer, eu sempre ia nessa madeireira, nessa mesma moça. Aí meu irmão foi comprar uma madeira pra mim lá, aí ele voltou, ele... Nossa, aquela mulher é uma grossa, que não sei o que, você fala dela de um jeito. Eu falei assim, ela não é grossa, não. Ela é muito legal. Ele, nossa, ela me tratou numa secura. Eu virei e falei assim, é porque você é homem. Porque nessas vezes que eu fui voltando lá, eu vi, eu chegando, o cara sendo um babaca com ela. E ela tendo que, sabe, dar um se liga nesse filho da puta, nas palavras, pra ele baixar a bola dele. Porque ela não chamava nenhum dos funcionários dela. Ela peitava ali e foda-se. Aí eu virei pra ele e falei assim, é porque você é homem, Pedro. Ela já ouviu muita merda de homem lá, inclusive eu já vi isso acontecer. Ela trata todos os homens de uma maneira seca e bruta, porque se ela sorrir, ela ouve merda.
Eu sei que muitos homens aqui vão tentar justificar, e é normal, porque eu também ouvi isso, falando, vocês estão confundindo o serviço ruim com preconceito. A gente também passa por um monte de serviço ruim, é só porque o cara é ruim de serviço, não é porque você é mulher. Existe, claro, muitos, aliás, infelizmente, no momento, acho que a maioria de serviços ruins, que é simplesmente porque o cara é ruim mesmo. É merdeiro, né? Existe sim, mas é importante a gente diferenciar, né? Quando é ruim porque você é uma mulher burra, louca, histérica, ignorante, chata, ou sei lá o que é, ou quando só o serviço é ruim. É importante diferenciar isso, porque senão fica parecendo generalização, né? Então não é. Aham, exato. Mas a gente sabe diferenciar, tanto que a gente está contando casos aqui em que a gente realmente notou, diferenciou isso. Senão, se fosse só para falar de serviço ruim, a gente ia fazer um podcast de 10 anos aqui, né? Sim, e assim, detalhes. Depois eu precisei comprar uma outra peça de madeira nessa madeireira e eu fui com Bergs. A peça veio perfeita. Porque e o Bergs não falou nada. Ele só estava. Inclusive, teve um dos dias que eu fui lá pra verificar se já estava pronto pra poder fazer a retirada da peça, que eu cheguei, o cara tava no telefone, eu cheguei, sentei e eu fiquei uns 15 minutos ali. E o cara no telefone. E ri, conversa e fala de filho, de não sei o que, não sei o que lá. O Bergs chegou e perguntou assim, já conseguiu resolver? Aí o cara, preciso desligar aqui que chegou um cliente, peraí. E atendeu a gente. Então, assim, são coisas que antes de aparecer um homem, e a gente tava ali. Então, a gente notou a mudança rápida de expressão quando apareceu um cara. E isso dá muita raiva, porque não deveria. É só um serviço. É uma pessoa buscando um serviço, pagando por ele. A gente é assumida como burra. Presumida já. É. Tem uma frase muito arrogante que eu já usei muito por causa da minha formação, que uma vez um mecânico falou, eu ia te explicar o que aconteceu, mas acho que você não vai entender. Você entende de mecânica? E eu falei, eu entendo de direito. Eu já usei isso também, inclusive, quando eu tive BO com a imobiliária. E neste momento, ele, você é doutora? Você é doutora? Eu falei, sim, sou. Aí ele fez, então eu vou te explicar. Não, cara, é foda, porque eu já precisei aqui, tudo isso, gente, no Rio de Janeiro é outra realidade. É um nível assim, não sei se é porque o carioca ele tem muito senso de comunidade. Eu não sei como é em outros locais. O carioca, ele tem muito senso de comunidade. Pra coisas bobas, eu fui comprar uma tinta de cabelo e eu tava na dúvida de qual cor comprar. A mulher me deu uma aula pra poder me explicar a usabilidade das diferentes tintas que eu queria, pelo meu tom de cabelo, como que seria o resultado pra eu poder decidir. Porque uma era pigmento puro, outra não era. Era diferente, quimicamente era diferente. Aqui, se eu pergunto, a mulher ia virar e falar assim, tem essa cor aqui, essa cor aqui. E se eu perguntasse, mas tem diferença lá? Não sei. Aqui é assim. E o carioca, até o mais peçonhento do carioca, na hora que a merda acontece, eles vão te ajudar. Carioca pode ser malandro, pode ser a puta que pariu que o pessoal fala. Mas na hora que a merda acontece, surge gente do chão pra te ajudar. O carioca tem um senso de comunidade muito grande, porque se a gente não tiver, aquela cidade explode. E isso eu sinto muita falta aqui. Porque eu sempre me sinto completamente só. No Rio de Janeiro, mesmo quando eu tava num lugar que eu não conhecia ninguém, eu não me sentia só. Porque eu sabia que se eu pedisse ajuda pra qualquer pessoa disponível na rua, essa pessoa ia me ajudar. Normalmente eu perguntava pras mulheres por motivos de segurança, feminicídio. Mas iam me ajudar. E aqui eu noto, não sei se é dessa cidade, acredito que seja, mas eu noto que esse senso de comunidade não é tão grande. É muito individualismo. Isso é meio doído. Mas nesse momento, Patsy, sabe o que eu sugiro? Chamar um homem. Chamar um ouvinte homem, 2 ouvintes homens, uma galera, 60% da nossa audiência para apoiar o Papo 10. E inclusive trazer pra gente o feedback de vocês. Mulheres que nos escutam, vocês já notaram essa diferença na abordagem com vocês sós ou com vocês quando estão acompanhadas por homens? E homens que nos escutam, vocês já tiveram a oportunidade de observar essa mudança de atendimento com mulheres que vocês acompanham? Ou vocês nunca observaram isso? Porque também é válido. Às vezes os caras, eles nunca se deram ao trabalho de prestar atenção nisso. Então pra eles é sempre muito comum que as coisas aconteçam do jeito que é quando eles estão lá. E se vocês quiserem observar nos próximos dias e comentar se vocês conseguiram notar essa diferença, também a gente vai gostar muito de ouvir o feedback de vocês. Sim, como eu disse, eu demorei. Foi só com 19 anos que eu entendi isso, mas tem gente que não entendeu até hoje, não percebeu, homens que não perceberam. Começa a fazer esse exercício de perceber e aí tentar ver essa diferença. Eu vou adorar, a gente vai adorar esse comentando comentários, de ver as histórias, porque eu tenho certeza que vocês têm histórias sobre isso. Vai ser muito legal. Vamos chamar um homem e vamos chamar mulheres agora para dar uma de louca, histéricas.
e falarem as suas histórias sobre isso. Paty, meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor, e muito obrigada, ouvintes incríveis, por estarem com a gente até aqui. Obrigada, ouvintes, e até o próximo. Vamos chamar um homem? Não, padrinhos. Ah, mulher. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. E é aqui que agradecemos os nossos apoiadores do mês de abril de 2025, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar, no seu feed, e continuar sonhando com as riquezas e a vida de madame pelo mundo um dia. Ai, cansada. E os apoiadores assinantes no catarse.me/Papo Delas Podcast em abril de 2025 são Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mayra Santos, Samuel Sobrinho Fabrício Guzão e Elisnei Menezes. A gente também ainda tem a opção lá no PicPay, aquele aplicativo verdinho. Você pode doar qualquer coisa, não tem assinante lá, não tem nada. Deu vontade, eu tenho o PicPay, vou colocar R$1 milhão. Não, 1 milhão não precisa, 100 mil tá ótimo. E quem apoiou o Papo Delas no PicPay no mês de abril de 2025 foi Elcio Inhofe. E por que, galera, que quando você quiser doar 1 milhão pra gente, pra poder ajudar aqui no patrocínio e desenvolvimento desse programa, você não vai fazer pelo PicPay? Porque você pode fazer pelo Pix. Com a nossa chave contato@papodelas.com, você pode apoiar com qualquer valor, a qualquer hora, inclusive R$1 milhão se vocês quiserem. E em abril de 2025, quem fez Pix pra gente foi o Edinaldo da Mata. Beijo, Ed, obrigada. Marcos Robles e Lucas de Paula, o Gasparzinho. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Fora isso, uma outra opção que também temos é para quem usa o aplicativo da Aurelo, que é um aplicativo pelo qual você consegue seguir o feed do Papo Delas, ouvir os episódios e fazer a assinatura do seu apoio também. Nesse mês de abril, quem são os nossos assinantes por lá? Priscila Armani e o Leocádio de Melo. Aliás, a Aurelo, que rima com Leocádio de Melo, veja só, tá prometendo melhorar o sistema de pagamento deles. Tem um aviso já no site, então eu estou ansiosa pra saber o que eles vão fazer de melhor, viu, Paty? Aí eu conto pra vocês. E melhorando muito, aí a gente fala, galera, partiu Aurelo, vamos que vamos. Inclusive, muita gente tá curiosa em saber quanto que paga a Aurelo. Quer dizer que, gente, eles pagam por execução sim. Se você ouvir dar o play por lá, eles pagam 3 centavos por episódio ouvido. Ou seja, vai dormir, bota no mudo e deixa em loop. Ai, fica nosso agradecimento aqui a todos vocês, todinhos, que colaboraram com o podcast Papo Delas, para que ele esteja no seu feed este mês. Todinhos vocês são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e outros para o próximo mês. #Gratarse e Gratipix. Gratiorelos, tá? Vamos ver. Você ouviu Papo Delas Podcast.